recolhemos bastante informação desse paciente, agora a gente vai fazer o quê? Paciente para maca. Chega de conversa, chega de falatório, vamos para a maca. Agora é a hora do modo Sherlock Holmes. Agora a gente vai começar a investigar esse corpo, a gente vai começar a investigar esse paciente, ok? Eu fiz a pergunta dessa seguinte forma, ela foi me contando no decorrer, melhorou 100% o atendimento. Perfeito, perfeito, sensacional. Tá? Então, o paciente foi para a maca, nós vamos começar com a inspeção. Vamos usar os nossos olhos de Tandera, nossa visão além do alcance, tá? Não sei se nem metade de quem está assistindo não sabe nem do que eu estou falando, mas eu falo mesmo assim. Tá? Galera dos anos 90, sejam muito bem-vindas. Vocês vão entender a maioria das piadas que eu vou fazer. E as referências, tá? Então, vamos olhar para esse paciente. Mas quais informações eu vou coletar numa inspeção? Só de olhar, não vou tocar ainda. Lógico que eu fiz essa divisão, uma divisão didática, tá? Mas eu não preciso primeiro só olhar meu paciente e depois colocar a mão nele. Não, já vou olhando, já vou testando, tá? Já vou fazendo tudo junto, beleza? Então, na inspeção, olho de Tandera, vamos lá, vamos investigar, vamos identificar as disfunções que eu consigo perceber, coletar só olhando para esse paciente, ok? Então, digamos que meu paciente tem uma disfunção de membro inferior, qualquer que seja, tá? Comecei a olhar dos pés para cima, de tênis, de sapato, de meia, de jeito nenhum. Paciente descalço, por favor, tá? A área a ser inspecionada tem que estar desnuda, descoberta. Ah, então se o paciente precisar, tiver alguma sintomatologia no abdômen, eu preciso que ele levante camisa? Com certeza. Com certeza. Ah, se a paciente tem uma dor relacionada ao glúteo, eu preciso que ela exponha o glúteo? Depende. A gente vai chegar nesse ponto, tá? Depende. Se ela tem alguma alteração dérmica, com certeza eu preciso observar. Ah, mas o que a paciente vai achar? Ela vai achar que você é um profissional e está querendo avaliar a queixa dela para dar o melhor tratamento. É isso que ela tem que achar. Mais nada. Gente, se você tem sua postura profissional bem definida, você não tem que se preocupar com nada. Agora, se você não sabe o que você vai procurar, não solicite ao paciente aquilo que você não consegue dar de informação. Tá? Ah, eu vou pedir para o paciente levantar a calça para poder olhar uma estrutura, mas eu não sei o que é que eu vou fazer ali. Se não sabe o que vai fazer, não faz. Só faz aquilo que você tem domínio, que você conhece, tá? Que você sabe o caminho que você está traçando. Se você não sabe, está tirando no escuro, não faz. Tá bom? Então, vou observar, vou coletar informações, beleza? Então, informações que eu posso coletar. Informações, inicialmente, informações dérmicas, tá? Presença de manchas, presença de pelos. Se eu tenho um membro inferior, onde uma perna está cheia de cabelo, a outra, ralinhos, perdidos, diminuição. Opa, chama a atenção. O que é que chama a atenção? Se não tem presença de pelos, não tem uma circulação adequada naquela região. Então, os pelos estão caindo porque aquele tecido está morrendo. Tá? Então, o paciente provavelmente apresenta uma disfunção de natureza vascular. Ok? Vou observar como está a hidratação do tecido. Ok? É importante saber se esse membro inferior ou superior está bem hidratado? Com certeza. Se existe ressecamento só nas extremidades, significa dizer que a circulação periférica está prejudicada. Por algum motivo, o corpo não está mandando água suficiente, líquido suficiente para aquela região, porque no centro provavelmente precisa de mais. Então, que sobrecarga é essa que o tronco está sofrendo? Ou que disfunção visceral é essa, que a gente vai abordar com mais profundidade em outra aula, está acontecendo, que eu preciso investigar. Beleza? Então, olhar a pele do seu paciente é fundamental. Tá bom? Observe a presença de pelos, se existem manchas, se essa mancha é uma mancha de nascença, se é uma mancha que apareceu com o tempo, se é uma mancha que ela é homogênea, se ela não é homogênea, se ela apresenta protuberância ou não, presença de pelos na mancha ou não.
Tudo isso, gente, é informação relevante que a gente precisa coletar para saber se essa mancha ela tem alguma relevância clínica, tá? Manchas irregulares, vale a pena fazer uma investigação num dermatologista, por exemplo, para ver a natureza desse tecido, tá? Mas sem preocupação, sem paranoia na cabeça, nada muito grave, ok? Uma informação dérmica que é fundamental. Fundamental. Presença de cicatriz. E aí é que vai a dica incrível de hoje. A avaliação de cicatriz. Se o mesmo tem pelo e o outro não, quer dizer que pode ser vascular? Provavelmente vascular, tá bom? Aí vale a pena fazer uma avaliação do pulso, ok? Você avalia o pulso de um lado, o pulso do outro e verifica, tá? A gente vai chegar já lá quando a gente for falar de palpação. Presenças de cicatriz, ok? Cicatriz, gente, é uma lesão tecidual, tá? Na verdade é um reparo tecidual que pode ser funcional, ou seja, aquela cicatriz baixinha, sem queloide, ou ela pode ser uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz que apresenta uma deposição de colágeno de forma inadequada, tá? Ela vai aumentar de volume, ok? Então, observar como está essa cicatriz, a presença ou não de cicatriz é muito importante. Qual cicatriz? Qualquer uma. Ah, é uma cicatriz cirúrgica, vale a pena anotar. Ah, é uma cicatriz de uma pedrada na cabeça que tomou na infância. Vale a pena anotar. E tem uma cicatriz que todo mundo esquece de avaliar. E todo mundo tem. Quem poderia me dizer que cicatriz é essa que todo mundo tem, gente? Pelo menos uma cicatriz no corpo. Essa com toda certeza o ser humano vai ter. Nunca vi ninguém que não tenha. Todo mundo tem essa cicatriz. Que cicatriz é essa? Quem poderia me dizer? Vamos lá. Quem poderia me dizer que cicatriz é essa que todo mundo tem? Todo mundo tem essa cicatriz. Tá? Perfeito, Cíntia. Cicatriz umbilical. Todo mundo tem umbigo. Se vocês conhecem alguém que não tem umbigo, complicado. A da vacina, às vezes, as pessoas não têm, carinho. Acredite. Essa cicatriz da vacina do braço, essa às vezes não tem, creio, tá? Às vezes a gente não consegue identificar, mas a umbilical todo mundo tem. Todo mundo tem umbigo, tá? Não conheço uma pessoa que não tem umbigo, tá bom? Ah, mas tem como tratar cicatriz umbilical? Com certeza. Existem técnicas onde nós fazemos a liberação dessa cicatriz umbilical. É todo mundo que tem disfunção na cicatriz umbilical? Não, tá? Nem todo mundo apresenta uma consequência clínica da cicatriz umbilical, tá? Mas é uma cicatriz que vale a pena a gente deixar ali registrado na nossa mente para que a gente possa fazer a verificação, beleza? Então, fiz a inspeção, olhei toda a região dérmica do meu paciente, presença de rachaduras na pele é importante, presença de dobras cutâneas também é importante, ok? E eu vou agora para o macro. Saí mais do micro, vou para o macro. Vou avaliar o quê? Postura, simetria desse paciente. Só que assim, gente, uma coisa bem interessante, tá? Quando eu vou avaliar a simetria do meu paciente, eu tenho que entender que naturalmente nós somos assimétricos, tá? Naturalmente. O que a gente vai procurar são discrepâncias grandes. Um ombro que está perto da orelha e o outro está lá embaixo. Um quadril que está muito alto e o outro está muito baixo, tá? Mas diferenças milimétricas, desconsiderem, tá bom? Isso é natural. Nós somos naturalmente assimétricos. A nossa perfeição está nas nossas imperfeições, beleza? Mais uma frase de efeito aí. Anotem. A nossa perfeição está nas nossas imperfeições, ok? Então eu vou avaliar a postura desse paciente, tá? Eu vou avaliar. A Eliane perguntou como identificar essa disfunção da cicatriz umbilical. Eu vou fazer uma palpação lateral, de lateral para medial, tá? Por trás do reto abdominal, solicitando inspiração e expiração do paciente. Eu vou aprofundando até sentir que entre os meus dedos existe um
cordão central, como se eu estivesse palpando um tubo no centro, tá? E aí eu vou verificar se tem mais tensionamento de um lado do outro, para cima ou para baixo e em torções, tá? Vou palpar reto abdominal, eu vou por baixo dele, tá? Pego lateralmente nas bordas laterais do reto abdominal, aprofundo meu dedo respeitando o tecido até eu sentir esse tensionamento central. Testo de um lado para o outro, para cima, para baixo, horário e anti-horário. E verifico os pontos de tensão e trabalho com mobilização ou com ausculta, tá? Isso é conversa para um outro, a gente fala de tratamento. Mas agora a gente vai focar na avaliação, tá bom? Mas é assim que a gente trata e é assim que a gente avalia. Então, fiz essa avaliação da cicatriz umbilical, ok? Postura. Ombro, tá assim. Beleza. Quem tá para cima e quem tá para baixo, como é que eu sei? Porque às vezes é um que tá para baixo, às vezes é o outro que tá para cima. Eu tenho que testar, mas por enquanto eu já registro, ok? Cabeça, se está anteriorizada, se está retificada, tá? Eu faço a avaliação postural desse paciente, dos pés até a cabeça, tá? Eu tenho que avaliar tudo, tenho que coletar todas essas informações, desde um pé que pode estar pronado, supinado, joelho valgo, joelho varo, recurvato, ok? Quadril, se eu tenho rotação ilíaca, anterior, posterior, e aí eu vou avaliando todo o resto, vou avaliando a postura desse meu paciente. Lembrando que não existe postura perfeita, ok? Não existe postura perfeita, tá? Saiam dessa paranoia de tentar buscar uma postura perfeita. Não, minha postura perfeita, ombros alinhados, cervical neutra, nanana. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Cada indivíduo apresenta uma postura funcional para o seu corpo, ok? Que lógico, é bem próximo do que a gente está acostumado com o padrão do que está lá nos livros. Mas saiam da paranoia de uma postura perfeita. Beleza? Ok. Fiz a avaliação postural do meu paciente, anotei tudinho, tá? Já visualizei, já olhei o meu paciente, tá? Posso olhar também presença, isso acontece muito nos membros inferiores, no pé, de microvasos, uma concentração de microvasos, ok? Uma neovascularização exacerbada. Provavelmente isso é uma região disfuncional, tá? Essa pessoa já teve uma entorse, tem um processo relacionado a alguma infecção, algum trauma que precisou de muito suprimento sanguíneo ali naquela região. Então, às vezes, essa neovascularização acontece. Beleza? Tranquilo, gente? Fiz a inspeção, olhei tudo. Já olhei tudo no meu paciente. Vamos lá. Palpação, que deve acontecer conjunta à inspeção. Eu estou olhando e estou palpando. Estou olhando e estou palpando. Beleza? E a gente volta para a nossa cicatriz, tá? Dica incrível de hoje, a avaliação de cicatriz. Todo mundo aqui, eu acredito que sabe avaliar bem uma cicatriz, né? Verificar se tem mobilidade, como é que está a tensão relacionada a essa cicatriz. Mas essa cicatriz também pode trazer memória. Memória tissular, a gente já conversou sobre isso, tá? Memória tissular. Ali naquela cicatriz pode ter um registro do trauma vivenciado por conta daquela lesão, tá? Isso pode acontecer e vale a pena chamar a atenção para isso. Às vezes, essa cicatriz está relacionada a uma disfunção de sistema nervoso autônomo. Como é que eu sei se essa cicatriz tem uma relevância autonômica ou não? Um exame bem simples. Uma mão, eu vou palpar o pulso radial do meu paciente. Ok? Vou sentir, vou perceber as variações desse pulso. Estou avaliando. Beleza. Avaliei. Mantenho essa palpação lá no pulso radial. Continuo sentindo. Agora eu vou com minha outra mão e suavemente eu vou tocar a cicatriz durante todo o seu prolongamento. E vou observar, vou sentir se o pulso do paciente sofre alguma alteração para mais ou para menos em uma região específica da cicatriz. Testem isso nos pacientes de vocês, testem isso e relatem a informação. Se existe variação
da frequência cardíaca para mais ou para menos, ou da percepção, da sensação do pulso, existe relevância autonômica daquela cicatriz. Não é só liberação mecânica, tem que fazer uma liberação mais suave, uma liberação tissular, soltar aquela informação que está ali para o paciente então poder ser livre daquela informação e assim melhorar com relação à sua sintomatologia. Repito, primeiro eu vou palpar pulso radial, anote aí. Ponto 1, palpar pulso radial. Ponto 2, acompanhar o pulso radial, tá? Então eu vou traçar um parâmetro, porque às vezes, naturalmente, a pessoa pode ter um aumento repentino, uma diminuição, isso é completamente normal, tá? Então eu vou acompanhar esse pulso radial. Terceiro ponto, mantendo a palpação radial, vou palpar a cicatriz em toda a sua extensão, suavemente, delicadamente, tá? E o último ponto é verificar se existe variação da frequência cardíaca, ok? Se não existe, vida que segue, faz a liberação manual mesmo se houver alguma aderência, alguma restrição. Se houver uma informação autonômica, tá bom? Aí a gente pode usar alguma técnica de liberação para melhorar esse fluxo de informação ali em relação àquela cicatriz e o paciente poder liberar. E isso pode sim reduzir sintomas. Eu já tratei pacientes que apresentavam dor lombar, dor cervical, crise de enxaqueca, liberando cicatriz de cesariana. O paciente tinha feito 3 cesarianas, 1 esterectomia, então era cicatriz em cima de cicatriz. A gente fez a liberação e a gente conseguiu evoluir muito dentro do tratamento, tá? Porque existia muita retenção tecidual e de informação. A paciente tinha muita dor durante o frio. Por quê? Durante o corte ela estava onde? No ambiente muito gelado do ambiente cirúrgico. Então o corpo registrou essa informação e guardou. Ou seja, o corte está relacionado com o frio. Ele soma tudo, então quando tem frio, eu tenho a mesma sensação do corte. E aí vem a dor. Se houver variação, significa que aquela cicatriz tem uma relevância autonômica, ok? Interfere no sistema nervoso autônomo. Então existe memória, existe um registro sensorial naquela cicatriz. Beleza? Tranquilo, gente? Tudo tranquilinho até o momento? Tá? Então, palpei, avaliei essa cicatriz. Eu vi, identifiquei e agora eu palpei, eu senti essa cicatriz. Tá bom? Tem um princípio, né, uma das leis da osteopatia, que diz o seguinte, que a estrutura governa a função. Então, se eu tenho uma estrutura prejudicada, a minha função também vai estar prejudicada. Então, eu tenho que colocar a mão no meu paciente e perceber a integridade dessa estrutura. Tá? Por exemplo, um paciente que apresenta síndrome do túnel do carpo. Como está esse canal do carpo? Existe alguma articulação bloqueada? Existe alguma tensão tecidual? Existe algum edema? Se a estrutura estiver prejudicada, a função estará prejudicada. Então eu preciso tocar, eu preciso palpar as estruturas do meu paciente para identificar aderências, restrições, rigidez tecidual, rigidez articular, para que a gente consiga saber se essa estrutura está íntegra. Se a estrutura estiver íntegra, a função vai estar ok. Se a estrutura não está íntegra, não está ok a função. Tá bom? Então, a estrutura governa a função. Tranquilo? Ficou claro isso? Alguma dúvida? Perguntas? Mandem para mim perguntas. Gosto quando vocês perguntam. Deixa eu pegar uma aguinha. Bebam água, tá, gente? Faz bem. Então, beleza. Entenderam isso? Estrutura governa a função, tá? Olhei o meu paciente, olhei a cicatriz, palpei a cicatriz, identifiquei se existe informação autonômica ali e aí eu dou seguimento à minha avaliação, beleza? Quando eu vou palpar esse paciente, em alguns pontos de palpação,
eu posso encontrar uma sensação dolorosa, tá? Então, a dor, a avaliação da dor, faz parte também, né, desse processo de palpação. Faz parte da anamnese, da pergunta, do questionamento, mas também na palpação, tá? Eu posso verificar a presença e o tipo da dor que esse paciente apresenta. Então, papel e caneta na mão, vamos lá. Tipos de dor. Se o paciente tem uma dor pontual numa região articular, dói aqui, ó. É aqui a minha dor, específica. Ele aponta com o dedinho só. Aqui, ó. Isso é uma indicação de uma possível disfunção articular. É determinante? Não, não é determinante. Mas eu tendo a acreditar que essa dor, nesse sentido, com essa informação, ela é articular. Beleza. Se ao contrário, né? Se ao invés de ele apontar com o dedo, ele usa a mão, ó, dói aqui, ó. Minha dor é nessa região aqui, assim, ó. É por aqui, tá? Tem essa conformação. E às vezes parece que está apertando, tá? Isso é indicativo de disfunção muscular. Que é uma dor mais espalhada pelo ventre muscular. Beleza? Se a dor, essa é clássica, ela tem um trajeto específico. Ó, começa aqui no pescoço, desce por trás do braço, vai até a mão. Sintoma de dor neural. Tá? Isso é disfunção neural. Ó, queima, arde o meu braço. Disfunção neural. Tá? Se for membro inferior, estou sentado, se eu abaixar a cabeça, queima tudo a perna. Tensão neural. Eu estiro o nervo, tenho sintoma, disfunção neural. Beleza? Uma outra informação. Ó, tá, eu sinto o meu braço pesado, um cansaço, minha mão pesa. Parece que a mão tem mais de 10 quilos. Tá? Isso pode ser indicativo de uma disfunção vascular, de uma congestão. O retorno venoso está prejudicado. Ok? E aí tem um outro tipo de dor, que aí vocês que vão me dizer, vocês que vão identificar que dor é essa. É aquela dor que não tem postura de melhora. Nada melhora a dor. Nada melhora a dor. A dor é aqui meu ombro. Aqui, não, peraí, não é muito aqui não. É mais pra cá. O paciente não consegue identificar exatamente onde é. Que perfil de dor é essa? Me digam aí. Vamos ver se vocês sabem. Quem já foi meu aluno nas matérias de diagnóstico, eu já falei sobre isso. Perfeito, Karine. Tava dizendo? O pessoal das antigas sabe. Dor de origem visceral. Meninas, passo a bola para vocês. Cólica. Tem posição que melhora? Sejam sinceras. Parece que vocês fazem yoga na cama. Aí deita, bota a perna para cima, vira de lado, barriga para baixo, abraça o travesseiro, fica de ponta cabeça, nada melhora essa dor. Sempre tá ali incomodado. Ó, encontrei uma posiçãozinha aqui, ó, fiquei. 2 segundos depois, doeu de novo. É dor de origem visceral. Por que visceral? Porque a dor não está ali. A dor não está ali. Ela vem de origem visceral. É a víscera que está disfuncional. Ali é só uma área de dor referida. Tá? Tem alguma informação, talvez de dermátomo, de miótomo, de esclerótomo, de alguma coisa nesse sentido, que é comum à víscera, e você tem a referência da dor naquele local. Tá? Então não adianta, Michele. Não adianta tratar ali, não adianta dar atenção àquela estrutura. Tem que bater o olho na víscera. Tá? Esse é tema de um outro momento. Beleza? E existe um outro padrão de dor que esse requer muito da nossa atenção, porque às vezes nós é quem educamos o paciente dessa forma. Tá? Que são os mecanismos de dor nociplástica. Que diabos é essa palavra de dor nociplástica? Dor nociplástica está ligada a uma informação de sistema nervoso central, de aprendizado, de modulação. Vocês já devem ter escutado em algum momento, na formação de vocês,
que a fisioterapia passou por uma fase onde o paciente ia ser atendido porque sentia dor, durante o tratamento sentia mais dor ainda e saía do tratamento com dor. Ok? Então, hoje, os estudos já mostram, né, as pesquisas já mostraram, e a gente vê isso na prática clínica, que não funciona. Não funciona. Isso gera mais disfunção do que função. Por quê? A pessoa está indo para ser tratada da dor. É essa a informação que o cérebro dela está recebendo. Chega lá, ela sente dor. O que é que o cérebro aprende? Quando eu busco tratar a dor, eu sinto dor. Eu busco tratar a dor, eu sinto dor. Movimento gera dor. Tratamento gera dor. O cérebro aprende isso. E aí você zera o processo inflamatório, você retira o agente lesivo e o paciente continua sentindo dor. Por quê? Você ensinou que sentir dor é fisiológico, é normal, é a base, tá? O mecanismo basal, o meu neutro, a minha homeostase é o quê? Sentir dor. Então a dor continua ali, mesmo que eu não tenha um estímulo periférico, mas a informação central é de que sentir dor é normal. E aí você tem a percepção dolorosa, mesmo sem o estímulo, tá? Então, nós devemos, né, eu estou como sugestão, não é uma verdade absoluta, eu estou dando uma sugestão para vocês de que busquem fazer um tratamento focado no zero de dor. Às vezes, a depender da manobra, a depender do paciente, a gente não consegue chegar no zero, mas no mínimo de dor possível. Ah, mas e para tirar ponto gatilho não tem que provocar dor? Não. Não precisa. Ah, mas liberação miofascial no gera dor? Não. Não precisa. Tá? Então, nem todas as nossas manobras, nem todo paciente, nem tudo que a gente faz no paciente, a gente precisa gerar dor. Tá? Ah, mas pelo raciocínio da homeopatia, o igual trata o igual. Perfeito, mas tem outro princípio que você esqueceu aí, do infinitesimal. É o igual pelo igual numa proporção muito pequenininha. Tá? Então, se você quer tratar uma dor 10, você deveria gerar uma dor 1 para tratar essa dor 10. Por quê? Você vai melhorando através da acomodação. Tá? Você vai mostrando aquele corpo que ele consegue viver com aquilo, mas sem causar dano. Beleza? Então, se você não usa os dois princípios, não venha me dizer que você está fazendo homeopatia gerando dor no seu paciente. Tá? Acontece muito em tratamentos alternativos. Dizem que é normal sentir dor. Gente, não é normal sentir dor. Vamos todos juntos vamos repetir esse mantra. Não é normal sentir dor. Ok? A dor existe, ela faz parte de muitos processos. Mas sentir dor, permanecer com dor, não é normal. Ok? Ninguém vive com dor. Ah, mas cólica toda mulher tem. A maioria tem. Mas todas, não. Eu conheço mulheres que não sentem cólica. E aí? Acabou. Já acabou. Quebrei sua crença agora. Tá? Nem todo mundo, nem todas as mulheres, sentem dor no período menstrual. Tá? Nem todo mundo tem enxaqueca. Nem todo mundo tem dor lombar. Então não venha me dizer que sentir dor é normal. Não é normal sentir dor. Tá? Se você sentir dor, existe alguma informação disfuncional no seu corpo. Tá? A gente vai falar também de medicina germânica em um outro momento. A gente vai entender um pouco melhor. A gente vai melhorar a nossa relação com a dor. Ok? A gente vai melhorar essa nossa relação com a dor. Tá bom? Mas você que está me ouvindo nesse momento, se você está com dor, isso não é normal, isso é passageiro. Isso vai acabar, isso precisa acabar. A dor precisa ter um começo e um fim. Manutenção de dor, eu não concordo, isso não é fisiológico. Beleza? Tranquilo, gente? Dúvidas? Perguntas? Tudo tranquilo até o momento? Então, nós já vimos que nós precisamos olhar o nosso paciente, observar a estrutura, observar a postura. A estrutura governa a função. Se a estrutura não está boa, a função também não vai estar boa. Tá? Nós vimos tipos de dor. Dor articular,
dor muscular, dor neural, dor visceral, dor relacionada a sintomas vasculares, ok? E os mecanismos de dor nociplástica, ok? Aprendemos como a gente avalia uma cicatriz, como a gente relaciona a cicatriz a questões autonômicas, beleza? Deixa eu ver o que mais. Foi até aí, ok? Beleza. Alguns dos nossos pacientes podem apresentar também o que a gente chama de cinesiofobia, tá? Cinesiofobia, como o próprio nome já diz, já é o medo ao movimento. Então, eu vou testar o movimento desse paciente e verificar se essa dor só acontece ao movimento. Por quê? Foi que ele recebeu de informação, ó, se está com dor no ombro, imobiliza, não mexe. Está com dor no joelho? Não pode subir escada. Está com dor no pé? Não bota o pé no chão. Tá? E a paciente começa a receber informação de quê? Se eu mexer vai doer. Se eu mexer vai doer. E aí quando mexe acontece o quê? Dói. Tá? Então, nós temos que entender que a fisioterapia ela reabilita o movimento pelo movimento. Reabilitar o movimento através do movimento. Então, nós temos que reeducar o corpo do paciente a se movimentar sem provocar dor. Provocou dor? Opa, seu limite é até aqui. Vamos fazer mais curtinho. Ok? Mas movimento, gente, ele é necessário, ele é fisiológico. O movimento gera vida. Então, nosso corpo ele foi desenvolvido perfeitamente para se movimentar. Nós primeiro aprendemos a nos movimentar para depois aprender a ficar parado. Tá? Então, movimento é fisiológico, movimento é vida. Ah, mas e se o paciente teve uma fratura? Aí já entra um outro aspecto. Tá? Ele precisa de um tempo de consolidação, mas ele não precisa ficar estático. Aquela estrutura precisa do seu tempo. Mas o membro superior, o outro membro, estruturas adjacentes, você pode movimentar. Tá bom? Então, movimento gera movimento. Ok? Se eu não movimento, eu gero estagnação. Se eu gero estagnação, eu gero disfunção. Tá? A nossa circulação depende do nosso movimento para que ela aconteça de forma mais fluida. Tá? Nós temos o vácuo que o coração gera para gerar retorno venoso? Temos, mas a contração muscular, o movimento, tá? Ele também ajuda, tá? É um dos principais fatores que ajudam no retorno venoso. Tá bom? Então, quando o paciente ele tem esse mecanismo, né, de cinesiofobia, tá? Ele pode evoluir, quer dizer, regredir, vai piorar, entrando numa catastrofização da dor. Ou seja, toda a dor é, meu Deus, meu mundo acabou, meu mundo caiu. Tá? Que aí já perpassa por questões comportamentais e aí complica muito mais. Tá? Trabalhar nesses processos fica mais difícil porque nós precisamos trabalhar com neuromodulação. É reensinar. Tá? E reensinar dá trabalho. Fazer o paciente reaprender dá trabalho. Você apagar o que foi ensinado dá muito trabalho, ok? Então nós temos que focar, gente, buscar sempre ensinar de forma correta. Porque se a gente já ensina para o paciente errado, para apagar tudo, vai dar mais trabalho ainda. Beleza? Então, cuidado com esse tipo de informação que você vai dar durante o seu tratamento, durante a sua avaliação para o seu paciente. Tá bom? Muito cuidado, gente, tá? Olhei uma cicatriz, nada de, meu Deus, que cicatriz. Não, ok, uma cicatriz, vamos trabalhar, tá? Nada de palpou, misericórdia, esse joelho tá podre. Nada disso, gente, pelo amor de Deus. Tá? Lembra que eu falei na aula de ontem? Respeitem o seu paciente, tá? Seu paciente, por mais que seja um amigo próximo, naquele momento é seu paciente, tá bom? Então você tem que tratar ele como uma pessoa que veio buscar o seu serviço, você vai oferecer para ela o seu conhecimento, tá? Então é uma troca. Beleza? Dúvidas, perguntas? Mandem para mim perguntas. Ficou claro, gente? Inspeção, palpação, avaliação da dor. Lembrando, a nossa dica de hoje de avaliação de cicatriz, tá? Então,
avaliou a cicatriz, verificou se tem alguma informação autonômica, libera essa informação. Beleza? Vamos lá, gente. Dúvidas? Perguntas? Vamos lá. Cadê vocês? Então, quando vocês amanhã saírem daqui, não, né? Que sair daqui, vão descansar, por favor. Mas amanhã forem o paciente de vocês, usem essas informações, tá? Busquem as possíveis cicatrizes, busquem fazer a correlação e uma outra coisa, uma outra informação. A gente comentou até sobre elas ontem, mas tatuagens. Tatuagens também merecem a nossa atenção, tá? Então, tanto pela informação tecidual, tanto pelo que está escondido atrás daquelas tatuagens, tá? Não sei se vocês já repararam, tem pessoas que são todas tatuadas de um lado só. Por que será que é aquele lado? Tá? Paciente que não consegue permanecer em decúbito ventral durante a avaliação. O que pode ser? Nossa, um monte de coisa. Tá? Desde questões estruturais relacionadas, né, à coluna principalmente, ok? Pode ser alguma coisa relacionada a vísceras anteriores. Então, quando você faz a compressão daquelas vísceras, um abdômen globoso, tá? Isso pode gerar alguma disfunção. Alguns pacientes se sentem sufocados nessa posição, tá? Pode ser alguma coisa relacionada à caixa torácica também, enfim. Tem um monte de coisa que pode ser, tá? Isso falando de desconforto. Se ele não consegue permanecer por uma questão comportamental, aí tem que investigar. Aí tem que investigar o que essa posição representa para essa pessoa. E aí tem que dar uma vasculhada lá no histórico dela ou no histórico familiar para tentar identificar o porquê que ela não consegue. Beleza? O que mais, gente? Dúvidas? Perguntas? Como desativar ponto gatilho sem necessariamente gerar dor? Uma técnica muito simples, técnica de Jones. Tá? É muito similar à compressão isquêmica. Você vai encontrar o ponto doloroso, só que você vai encurtar aquele músculo até chegar no silêncio doloroso. Ou seja, palpei, doeu, vou encurtando e agora zerou. Pronto, eu seguro ali. Meus 90 segundinhos. Tá? É uma proposta. Outra proposta que eu gosto mais, energia muscular. Trabalho com energia muscular. Contrações mantidas, né, de 5 a 8 segundos, 3 vezes por 3 séries. Ok? Só alonga esse músculo, sem gerar dor, contrai uma contração suave. Ok? 3 vezes, ganha amplitude. Mais 3 vezes, de 8 segundos, ganha amplitude. Terceira vez, ganha amplitude, relaxa. Tá? Eu gosto muito dessa técnica para trabalhar ponto gatilho. Mas ponto gatilho, gente, entendam. Não basta trabalhar só o ponto, só aquele músculo. Eu preciso trabalhar estruturas correlatas, tá? Que essa disfunção ela pode estar vindo de um nervo disfuncional, de uma articulação disfuncional, de um músculo antagonista em espasmo, tá? Então existem outras informações que precisam ser trabalhadas. Ponto gatilho não é algo tão simples assim. Alongamento para desativar ponto gatilho. Depende. Alongamento passivo? Não, esqueça. Tá? Porque a disfunção do ponto gatilho é uma disfunção neuromuscular. O alongamento por si só não trabalha essa disfunção neuromuscular. Ok? Se eu faço um stretching, né, aquele alongamento rítmico, onde eu atinjo tecido neural também, tá? Eu atinjo os receptores musculares, aí sim. Agulhamento a seco, sensacional. Só que o agulhamento a seco, ele provoca uma dorzinha, é rápida, tá? Mas ele provoca, porque você tem que chegar até o músculo, quando o paciente sentir aquele recuo, opa, estou no ponto certo, às vezes dá uma dorzinha, tá bom? Mas é uma técnica sensacional também para trabalhar com o ponto gatilho, ok? Tranquilo, gente? Então, sentou com o seu paciente, pediu para que ele desnude a região onde você vai fazer a avaliação, tá? Então, digamos que a paciente, eu tenho uma cicatriz no glúteo, você precisa ver essa cicatriz, ok? Eu tenho uma cicatriz de mamoplastia, é importante ver a cicatriz. Agora a paciente fala, não, eu não vou mostrar minha cicatriz para você. No caso de uma paciente do sexo feminino com um fisioterapeuta do sexo masculino. Ela não se sente confortável. O que é que você faz? Você explica
da importância da avaliação da cicatriz. Se mesmo assim ela não quiser, você indica para uma colega. Simples. Muito simples isso. Você viu a relevância daquilo para o tratamento. Você ofereceu o serviço e ela não aceitou, tudo bem, é um direito dela. Mas você, sendo um profissional ético, você pode indicar uma colega para fazer esse trabalho. Ok? Possíveis técnicas de trabalhar com paciente com dor, fisioterapia. Um universo. Um universo. Depende da dor, depende do local da dor, depende do paciente, depende do terapeuta, do que ele se sente mais à vontade, enfim. Ventosa para ponto gatilho. Sendo bem sincero, ventosa não trata ponto gatilho. É uma técnica passiva. Mais uma vez, o ponto gatilho é uma disfunção neuromuscular. Eu preciso dar a ativação muscular adequada para aquele músculo. A ventosa ela pode ser coadjuvante no processo, mas a ventosa em si ela não trata o ponto gatilho. Tá? Eu sei que eu posso ter chocado muito de vocês, mas essa é a realidade. Tá bom? Ela ajuda no tratamento, mas ela sozinha não resolve. Tá? O que vai te dar uma resolução efetiva são técnicas neuromusculares. Tá bom? Eu preciso ativar o tecido neural. Eu preciso reeducar aquela musculatura. E muitas vezes o ponto gatilho, gente, ele é ativado por conta de um antagonista em espasmo, que está tracionando ele, está sendo estirado. O que é que o fuso faz? Contrai. E aí ele fica nesse cabo de guerra entre um músculo e outro. Isso pode levar ao desenvolvimento de pontos de tensão de ponto gatilho. Beleza? Então, mais uma vez, ponto gatilho é uma disfunção neuromuscular. Como é que eu vou tratar? Com contração, com trabalho no tecido neural e no tecido muscular. Tá bom? Ficou claro isso? Entenderam? De verdade? Ok? Deixa eu ver o que mais que nós temos para hoje. Beleza. Então, gente, levem isso para a prática clínica de vocês. Não adianta de nada se vocês só me ouvirem, anotarem e não colocarem em prática. Pratiquem. Testem, duvidem de tudo que eu já falei até hoje e testem, vejam se de fato funciona, tá? Duvidem e botem na prática. E aí vocês vão tirar as suas próprias conclusões, ok? Melhor forma de palpar pessoas e técnicas de relaxamento. Palpar pessoas. A gente tem o costume de palpar pessoas, né? Principalmente aqui pela espinha ilíaca. A gente desce pela espinha ilíaca anterosuperior para encontrar o pessoas. Ok? Só que ali na frente, tá, tem um intestino grosso. Então, às vezes, não fica fidedigno a palpação. Tá? Então, o que você faz? Você traça uma linha do umbigo, a espinha ilíaca anterosuperior, terço médio, ou seja, você divide em 3 partes. A parte mais central, você tira o reto abdominal da frente e palpa. Ok? Tá na dúvida? Aprofunda a palpação e solicita a função do músculo. Flexão de quadril. Sentiu sua mão sendo expulsa? Opa, tô no psoas. Beleza? E relaxamento para ele. Energia muscular, stretching, tá? Essas técnicas tendem a melhorar tanto a circulação quanto a informação neuromuscular. Beleza? Eu gosto muito dessas duas. Energia muscular e o stretching, que é aquele alongamento. Você leva o músculo na sua tensão sem sentir dor e faz oscilações, tá? Yuri, se trabalhar a ventosa com auxílio do pino ao copo, fica muito similar a uma digitopressão. Exatamente, tá? Mas isso não resolve o ponto gatilho, tá bom? Ajuda. Lembra assim, eu não estou falando que a ventosa não presta. Ajude muito, tá? O tratamento de ponto gatilho ele é complementar. Mas o que eu vejo muito na fisioterapia é bota a ventosa, 20 minutos, tirou, tchau. Não, aí não, tá? Você pode sim fazer uma digitopressão ou fazer uma energia muscular, fazer um stretch depois ali para dar uma ativação circulatória, ok? Um copinho de ventosa. Aí sim, você usar ela como um tratamento complementar, perfeito, ok? Falar sobre a referência da palpação das vértebras. A gente vai ver isso quando a gente for falar dos esclerótomos, tá? Tem uma aula só sobre isso. Cada vértebra, cada informação que a gente vai encontrar relacionada a cada uma dessas vértebras, ok? De víscera, de tecido e de músculo. A gente vai falar sobre cada uma das vértebras, ok?
Então, segura a emoção, segura o coração, que vai ter um momento só para a gente falar de coluna também. Beleza? Dúvidas, perguntas, vamos lá, mandem mais. Vamos enriquecer isso daqui, vamos tornar essa aula única, com as dúvidas que vocês têm, com as perguntas de vocês. Ok? Então, gente, mais uma vez, coloquem em prática. Paciente depressivo, obesa, sedentária, toma antidepressivo, insônia, extremidades frias, geladas, na verdade, não tem diabetes, nem doença cardiovascular, disfunção autonômica. Acho que eu vou fazer uma aula extra para vocês, de avaliação de disfunções autonômicas. Acho que eu vou, não sei. Vamos ver daqui até o final. Vamos ver daqui até o final se vocês vão merecer. Tá? Mas isso é disfunção do sistema nervoso autônomo. Ok? É uma paciente que provavelmente aí, extremidades frias, insônia, aí tem que dar uma avaliada. Se ela está numa parasimpaticotonia ou numa simpaticotonia. O que é que está predominando aí? Porque tem informações meio misturadas. Tá? Mas aí tem que avaliar. Tem que fazer avaliações frequência cardíaca, frequência respiratória, função intestinal, função digestiva, enfim. Fazer um checklist aí para ver o que é que está predominando. Se é o simpático ou se é o parasimpático, tá? Provavelmente ela está numa parasimpaticotonia. Não sei, não tenho certeza. Tem que avaliar outras informações. Vocês gostaram da ideia, né? Vou pensar no caso de vocês. Vou pensar. Não garanto nada, tá bom? Mas acho que é uma aula que vale a pena a gente entender como funciona o nosso sistema nervoso autônomo e como ele interfere também no nosso diagnóstico. Vale a pena. Vou construir essa ideia, tá bom? Então, conhecimentos de hoje, inspeção, olhar a postura, entender que eu vou buscar avaliar as assimetrias, mas as imperfeições elas são a nossa perfeição. Um ombro um pouquinho mais alto, um quadril um pouquinho mais rodado, tudo isso faz parte do indivíduo, ok? Palpação, como é que eu vou palpar esse paciente? A estrutura governa a função, avaliação palpatória da cicatriz, com o pulso, ok? Tipos de dor, cuidado com a dor nociplástica, não gere dor para tratar a dor, tá? Senão você vai educar errado o seu paciente, beleza? E movimento trata movimento. Então eu preciso me movimentar para melhorar um movimento disfuncional.